Você já parou para pensar que a sua empresa pode estar pagando impostos a mais? O nosso sistema tributário é bem complexo e é comum as empresas pagarem mais do que o devido. Saiba que é possível recuperar os valores dos últimos 5 anos e reforçar o seu caixa. A Fortus Tax é especialista no assunto e já ajudou muitas empresas nos seus 18 anos de atuação. E o mais importante, você só paga pelo serviço depois que o dinheiro estiver na sua conta. Fortus Tax. Pagar o justo é o nosso forte. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Está no ar o programa Papo Certo. De segunda a sexta, neste mesmo horário, logo após o programa Cadeira Cativa, estamos aqui para trazer para vocês sempre assuntos de relevância e do dia a dia. Olá, minhas amigas, meus amigos, bem-vindos a mais um Papo Certo. Nosso Papo Empreendedor de hoje estaremos falando sobre o passo a passo do empreendedorismo. Quem está trazendo todas as informações aqui para nós é a Jerusa Schmidt. A Jerusa é mentora de empreendedores, tem MBA em gestão de pessoas e pós-MBA em negociação e administração. Muito obrigado pela presença aqui no Papo Certo. Obrigada, eu que agradeço a oportunidade. Bom, e o Papo Empreendedor, vocês sabem que podem e devem participar. Nosso programa é interativo, então envie a sua pergunta ou comentário através do nosso WhatsApp, que aparece aí na tela, 3029 80 80. Agora um intervalo bem rapidinho e já voltamos. Tá difícil encontrar o profissional certo para a sua empresa? Precisa de alguém detalhista para aquela vaga no financeiro? Quem sabe um criativo para o marketing? Ou ainda, alguém focado em resultados? A Fortus RH utiliza técnicas de seleção e processos estruturados, realizando entrevistas, aplicando provas e testes específicos. Tudo isso para buscar a pessoa certa para a vaga certa. Fortus RH. Conectar pessoas é o nosso forte. E o Papo Certo está sendo transmitido para todo o nosso estado, através aqui da Ubra TV e também através dos principais canais digitais NET, Claro, Vivo, Tubarão e TVN, e simultaneamente também pelas plataformas YouTube e Facebook. Jerusa, para começarmos nosso papo de hoje, fale para nós, pessoa que quer começar no mundo do empreendedorismo, e agora? Então, né, muitos querem empreender, eu costumo dizer, mas é uma missão para poucos. Então, o empreendedorismo, ele pode parecer fácil, né, muito legal ser empreendedor, todo mundo quer. Mas a gente tem que ter uma organização, um preparo, buscar, né, um administrador, um mentor, para fazer a nossa organização, o nosso planejamento estratégico e a partir daí se começar então através da organização, do planejamento estratégico a montar esta empresa e assim começar os pilares para dar tudo certinho. Interessante tu falar sobre pilares, já traz para a gente alguns, por favor. A gente tem, né, na administração empresas de serviços ou produtos. Serviços é mais de 70% do mercado no Brasil hoje. E uma empresa, ela precisa ter o seu setor comercial, seu setor de produtos, seu setor de pessoas, seu setor de marketing e financeiro. Então, às vezes a pessoa pensa, mas eu sou um pequeno empreendedor, né? Eu não tenho uma estrutura tão grande assim. Alguém faz essas coisas, ou a gente contrata uma contabilidade, ou a gente mesmo faz, né? O nosso pessoal, o nosso departamento pessoal, o nosso marketing, o nosso financeiro. São pilares importantes e necessários para se estruturar e iniciar uma empresa. Muito bem. Jerusa, você considera que as mulheres têm mais vontade de empreender e por que para elas é mais difícil? Pois é, eu vejo que sim, né? Hoje em dia, o maior número de mulheres, por exemplo, no curso de administração,
é de mulheres. Então, as mulheres hoje estão mais ativas no mercado de trabalho, estão mais ativas nas universidades e sim, o empreendedorismo feminino está crescendo muito nos últimos anos. Então, hoje, né, nós temos essa oportunidade e se parte aí de uma força de vontade feminina para que a gente dê esse passo. A questão do ser mais difícil é que a gente vem aí de uma história, né, de décadas já, de um mundo mais masculino, um mercado de trabalho masculinizado. Mas hoje em dia, sim, nós estamos tendo esse espaço e o mundo é das mulheres. Aproveitando que ainda estamos no mês das mulheres, março, né? Parabéns a todas as mulheres que sempre acompanham aí o Papo Certo. Continuando, Jerusa, é bom falar também sobre grupos de empreendedorismo feminino, que eles fazem toda a diferença. Fala sobre isso pra gente, nos cita alguns, como que esses grupos funcionam. Sim, grupo de empreendedorismo feminino é algo que eu indico para mulheres que querem empreender, né, que querem começar a empreender ou que já empreendem. Eu faço parte aqui em Canoas, no núcleo da mulher empresária da Six Canoas, já fiz parte da Confraria do Salto Alto em Porto Alegre. Como que funciona? Ou eles são de associações comerciais, ou eles são grupos independentes, que nem o NME, Núcleo da Mulher Empresária da Six, né? É da Associação Comercial, da nossa Câmara de Indústria, Comércio e Serviços aqui de Canoas. A Confraria do Salto Alto é um grupo autônomo de empresárias que se uniram, né, para ter, assim, maior força de compra, divulgação de negócios e networking. Então, esses grupos, eles visam o crescimento e o desenvolvimento em conjunto das empresas que ali fazem parte. E através deles a gente consegue se desenvolver, crescer, se capacitar, fazer programas de empreendedorismo juntos, lançar eventos, né? A gente une forças, troca conhecimento, abrangendo networking. É maravilhoso. Eu posso contar, assim, que quando eu iniciei num grupo de empreendedorismo feminino, eu era MEI, né? Lá no ano de 2014. Então, há 10 anos atrás, exatos 10 anos atrás, em março de 2014, eu entrei por NME, né? E ali eu cresci, eu conheci outros empresários, a minha empresa era nova aqui em Canoas, e fui conhecendo empresas e participando da associação, e me interagindo e me integrando, e dou, assim, mérito para o crescimento da minha empresa, grande parte ao grupo de empreendedorismo feminino. Maravilha, porque ela trouxe ainda a dica e ainda contou um pouco da história. Então, isso traz ainda mais, né, transparência para o nosso programa, que é assim que a gente gosta de contar histórias verdadeiras aqui para vocês. Exatamente. Jerusa, muitos querem empreender, mas poucos persistem. Por que isso acontece? Né? Infelizmente, no Brasil, o Sebrae nos traz dados de que até 70% das empresas fecham nos primeiros 3 anos da sua abertura. Né? Porque empreender exige planejamento, exige uma estrutura. E como eu estava dizendo, o planejamento estratégico ele é essencial. Se eu tenho um planejamento, se eu fiz um estudo do mercado, né? Se eu sei para onde eu devo ir, eu tenho que seguir e executar aquele plano. É importante ressaltar que antigamente, há 10, 20 anos atrás, a gente aprendeu nas universidades que o planejamento estratégico deveria ser a curto, médio e longo prazo, 1 ano, 3 anos e 5 anos. Isso já caiu por terras, né? Hoje em dia ele tem que ser mensal, semestral e anual, porque a gente vive num mundo aí muito atualizado, globalizado, né? Em constante evolução. Então, a gente tem que ter o plano A, B e C preparado ali com uma carta na manga, assim como aconteceu com a pandemia, quando a gente foi atingido aí sem esperar pela Covid-19. Então, isso sobreviveu quem teve um bom planejamento, quem conseguiu tirar uma carta da manga e se reinventar, né? Então, é bem importante a gente ter esse planejamento, essa estratégia, esse acompanhamento. E quando a gente fala em planejamento estratégico, entram aqueles pilares que tu comentaste. Mas hoje, qual é a maior dificuldade na hora de empreender? Eu acredito que é o domínio realmente do negócio, né? As pessoas querem ter um negócio, mas elas não são especialistas naquilo que elas fazem. E tudo bem. Só que a gente tem que contar com especialistas. A gente tem que saber contratar, né, quem sabe. Então, uma dica assim, que eu sempre dou para os meus mentorados: contrate os melhores para estar ao seu lado.
Não sei fazer financeiro, vou lá e contrato uma gestão financeira. Não sou especialista em gestão de pessoas, vou lá e contrato um consultor, um mentor em gestão de pessoas para fazer o meu recrutamento e seleção. Por exemplo, o meu marketing, a mesma coisa, marketing digital e offline, né? Eu tenho que ter pessoas especialistas para dirigir os setores, os departamentos do meu negócio. E assim a gente consegue garantir que as coisas andem corretamente. Por isso que a Fortus Group tem quase todos esses serviços, né, Vanille, para poder ajudar realmente o empreendedor. Realmente, na Fortus Group, eu como contador, entre outros, nós já constituímos lá mais de 500 empreendimentos. Né? Desses, muitos estão aí, muitos de sucesso nos nossos 20 anos de história, né? E realmente, as primeiras coisas que a gente orienta aqui, nos procura querendo empreender, a gente, pela experiência, a gente faz uma meia dúzia de perguntas e já dá um norte. Olha, precisa realmente de um apoio, precisa se especializar aqui, porque a gente sabe que no Brasil muitos dos nossos empreendimentos, empreendedores, nascem de uma experiência própria naquela sua atividade. Mas não basta eu ser bom em fazer contabilidade, por exemplo. Eu tenho que saber gerenciar a equipe, eu tenho que saber cuidar do meu financeiro, eu tenho que saber gerenciar toda a estrutura do negócio, tem que ter um planejamento. Então, a gente sempre orienta realmente que se busque aí um apoio profissional. Parabéns pelas palavras. Mas, por que é importante um mentor ou assessor na diferença do sucesso ou não de um negócio? Exatamente, porque ele é o especialista recomendado que conhece sobre aquela área, né? Me aprofundando um pouquinho mais, o que eu posso explicar? A gente, no planejamento estratégico, começa definindo missão, visão e valores de um negócio, né? Em seguida, o propósito, o storytelling do negócio, da empresa e o propósito. Então, o que eu faço, como eu faço e o principal, por que eu faço o que eu faço. Isso é único, é nosso. Vem de uma teoria da estratégia do Círculo Dourado, de Simon Sinek. E eu amo trabalhar ela, porque a gente consegue fazer empresas que encantam e apaixonam, né? Então, é um trabalho assim que eu sou apaixonada em fazer. A gente tendo isso montado da nossa empresa global, eu vou ter que ter isso dos meus setores, dos meus departamentos, dos meus cargos e das minhas funções. Então, é um bracinho dentro de um guarda-chuva maior, que muitas vezes nem todos os empresários têm noção disso. Somente um especialista realmente na área sabe fazer esse trabalho e ele é necessário para que depois não ocorra problemas. Os funcionários estão desmotivados, tal setor está uma confusão, eu não consigo engajar pessoas, estou recebendo muitos atestados, faltas, daí começa número alto de turnover, absenteísmo, né? E aí a gente vai olhar para a gestão de pessoas e ver o planejamento estratégico de gestão de pessoas e ele não existe. Então, primeiro eu tenho que ter o meu planejamento estratégico do meu negócio, missão, visão, valores, tudo definidinho, global do meu negócio. Depois eu vou para os setores. E sim, os setores têm que ter uma missão, visão e valores. Para aqueles colaboradores que estão dentro do setor, saber o que a empresa espera deles. Outra coisa que é muito importante é a integração. No primeiro dia na empresa, o funcionário precisa ser integrado, recebido por um especialista de RH, que vai explicar o que é a empresa, como surgiu, qual a função dele, o que se espera dele. É importante que a gente faça com esse colaborador um acompanhamento de 30, 60, 90 dias do início do seu trabalho, que a gente passe um feedback, que a gente tenha avaliação de desempenho, que essa avaliação de desempenho possa ser 360 graus. Para quem ainda não tem, implementa 180 graus primeiro, né? Mas é importante a gente começar. São passos que devem ser seguidos e eu não conheço outra forma se não for assim para dar certo. Qualquer outra coisa é sorte ou achismo. Muito bem. Fala-se muito da diferença entre ser empreendedor e ser empresário. Mas e o passo a passo para o empreendedor se tornar uma empresa, um CNPJ?
É que o empreendedor é aquele que empreende, né? Então, eu posso investir em alguma empresa, em alguma coisa, ou até em várias, e não ser o proprietário daquele negócio. Então, a partir do momento que eu empreendo também como autônomo e não tenho uma empresa registrada, eu me identifico como empreendedor. Essa que é a diferença, esses dois fatores. Mas a partir do momento que eu tenho um CNPJ formalizado e eu estou naquela atividade como empresa, eu devo sim já me posicionar como empresário. Não importa se eu sou um MEI, se eu estou iniciando, né? É esse posicionamento e a forma que você vê o seu negócio que vai dar a diretriz para onde o seu negócio vai. E o MEI, tu considera ele positivo para os pequenos empreendedores? Muito importante, né? Antigamente, há 20 anos atrás ou mais, a gente não tinha essa oportunidade do microempreendedor individual. Então, quando o governo lançou essa oportunidade, tirou muitas pessoas da informalidade, né? Quem fazia um serviço de diarista, quem fazia um serviço de babá, de confeiteira, costureira, pôde se formalizar, ter o seu CNPJ, assim garantindo o seu INSS e o melhor de tudo, podendo emitir nota fiscal, se posicionando realmente como empresa. Ela deixou de ser apenas uma empreendedora para ser uma empresa. E assim ela pôde alçar voos maiores, né? Com nota fiscal, profissionalismo, a gente consegue atingir um número maior de empresas que eu possa prestar o serviço tendo nota fiscal. É uma empresa formalizada, com um custo que era em torno, na época, de R$60 mensais, que é o valor do ISS mais o INSS, né, de um salário mínimo fixo, independente da nota fiscal que você emitir. Então, é algo realmente muito vantajoso. Se você ainda está na informalidade ou conhece alguém que esteja, dê essa dica, abra um MEI, se formalize. Até porque também os contribuidores do MEI, eles têm a possibilidade de contribuir de uma forma que lá na frente no previdenciário auxilie na aposentadoria. Sim, funciona como um INSS CLT. Você tem todos os direitos, né? Todos os direitos de se afastar, de se aposentar, de todos os direitos, né? É uma contribuição ao INSS. Jerusa, e o registro de marca, você considera importante? Por que é importante? É extremamente importante, né? Eu começo a conversa com as minhas empresas mentoradas, iniciando por aí. Porque daí a pessoa vem com uma marca, com um nome. Mas este nome é teu? Eu brinco, mas não é brincadeira, é sério, um jargão que eu tenho, né? Eu não faço mentorado para ser borracha fraca. Né? Quem me conhece sabe desse meu termo. A história da borracha fraca. Então, a gente vai crescer, a gente vai se desenvolver, esse negócio vai ser sucesso. Não há a possibilidade de eu crescer uma empresa, desenvolver, colocar ela lá na fita e daqui a pouco o nome dela não poder ser usado. O nome dela não poder ser dela. Imaginem o constrangimento e a falta de... o dinheiro que vai escorrer pelo ralo. Sabe? Porque daí eu vou ter que trocar nome, marca, fachada, site, todo o marketing, toda a trajetória da empresa se perde. Eu tenho aqui um depoimento, Jerusa. Conte-nos, por favor. Nós abrimos a nossa empresa, né, em 2004, fazendo 20 anos neste ano, e no início nós fazíamos consultoria e contabilidade. Consultab era o nosso nome, até o ano de 2012. Quando nós fomos fazer o registro da marca no INPI, já tinha uma empresa, até nativa já, Consultabil, lá no norte do Brasil. Eu não consegui fazer o registro da marca Consultab, tivemos que fazer toda uma nova identidade visual, enfim, e hoje nós somos a Fortus, né? A Fortus Group. Primeira coisa que nós fizemos, antes mesmo de mudar o nosso nome de Consultab para Fortus, foi registrar no INPI. Então, a nossa marca é registrada aí já há 12, 13 anos, estamos no segundo decêndio de registro, mas foi necessário e todo o investimento. E hoje, uma das primeiras coisas que a gente faz quando o empreendedor nos procura realmente é, por exemplo, a minha esposa tem um negócio de velas aromáticas, enfim, Veiluzi. Achei original. Primeira coisa que a gente fez,
no mesmo dia da formalização dela como MEI, foi o registro no INPI. Então, ela tem registro no INPI do nome necessário. Realmente, eu considero que 100%, e eu sou um exemplo de quem não pensou no nome antes de abrir o negócio. Funcionamos ali por alguns anos, depois tivemos que mudar o nosso nome. É bem importante. Eu tenho um programa de mentoria, né, de 8 pilares, 8 conteúdos, assim. E na primeira aula eu já falo da importância do registro. O INPI, né, o Instituto Nacional de Propriedade Intelectual, onde a gente registra nomes, marcas e patentes. Então, se você tem uma empresa, tem um negócio e não sabe se o seu nome pode ser utilizado, por favor, consulte. Antes tarde do que nunca. E como consulta, Jerusa? A gente tem empresas especialistas aí em marcas e patentes, né? Eu tenho uma parceira que eu indico e ela faz essa consulta gratuita pela parceria aos meus mentorados. A gente pode consultar, é uma consulta aberta ao público, mas é que ela tem, o INPI ele tem várias regras, então não é o nome exato. Por exemplo, se o meu é contábil assessoria e tem uma contábile assessoria, por uma letra se entende que o nome pode ser confundido, é nome similar e ele não autoriza o registro. Nós temos um caso, fomos registrar uma das nossas marcas, a Fortus Capital, e tem a Forpus, com P, Forpus Capital, que fez oposição, é registrada desde 2013 e está tudo certo. Vamos mudar o nosso nome da Fortus Capital ou a Forte Serviço, enfim. Exato, mas sobre isso. Bom, pessoal, o papo está muito bom, mas agora eu vou chamar um intervalo de 1 minutinho com os nossos apoiadores Fortes Grupo e também Prime Gourmet. E já voltamos para falar mais sobre dicas para empreendedores. Tal ganhar o prato do seu acompanhante. Com esse app você compra um e ganha um. Simples assim. Vale também para ingressos e hospedagens. De Gramado para o Brasil, o Prime Gourmet traz experiências incríveis para você. Baixe o app grátis e assine quando for usar. Já somos mais de 500 mil aproveitando esse guia gastronômico e turístico. Faça parte desse clube também. Para o cliente, economia e experiências em dobro por 1 ano. Para o parceiro Prime, clientes selecionados. Uma forma elegante de utilizar descontos. Em tempos de juros altos, margens reduzidas e incertezas, rever estratégias é fundamental para manter o seu negócio competitivo. Esse cenário exige planejamento e organização financeira. Nessas horas, qualquer ajuda é bem-vinda, mas a ajuda de um especialista é necessária. A Fortus Consulting conhece na prática e tem as soluções adequadas para cada situação. Fortus Consulting. Melhorar os seus resultados é o nosso forte. Voltamos, também quero aproveitar e convidar vocês para se inscreverem no nosso canal do YouTube do Papo Certo e também darem uma olhadinha lá na nossa agenda da semana no nosso Instagram, papocerto.com.br. Então, Jerusa, dando continuidade ao Papo Certo, marketing online é a nova moda e como se faz para se destacar neste mundo? Então, não é nem questão de moda, né? É a nova realidade. Então, a gente vive num mundo aí cada vez mais global e não existe a possibilidade de ter uma empresa que está fora do digital. A gente tem que ter, no mínimo, um Instagram profissional, uma página profissional no Facebook, um site, um LinkedIn, um canal no YouTube, né? Aproveitar desses canais gratuitos de veiculação e comunicação com o nosso público. Como se destacar? Fazer um planejamento estratégico de marketing digital, né? E trabalhar a estratégia em todos os canais. Importante a gente falar sobre pitch de negócios, uma palavra aí nova, mas que faz toda a diferença para os empreendedores. O que é o pitch e como ele funciona?
O pitch é uma apresentação breve do que você faz, de forma que você ali em 3 minutinhos apresente o seu negócio para um possível investidor ou até mesmo para um cliente, um futuro cliente que venha a usar o seu serviço. A gente tem o pitch de elevador, que a gente chama, que é como apresentar o seu negócio em 30 segundos. Pensa que você vai pegar um elevador e ali pode ter um potencial cliente, um potencial investidor para o seu negócio. Em 30 segundos você tem que apresentar o que você faz, como você faz e por que você faz, de uma forma clara. Eu participei de algumas rodadas, por exemplo, na Muxam, nós temos lá, então as mesas vão sendo trocadas, as pessoas, então a gente faz a apresentação umas 7, 8 vezes, é muito bom, vale a pena. Jerusa, dicas para se conseguir investimento de capital de giro. Então, muito mais do que dica, né? É uma organização e uma obrigação. A partir do momento que a gente se formaliza, mesmo que seja como MEI, tá? E a gente emite nota fiscal de todos os atendimentos que a gente faz, a gente consegue comprovar que nós temos um faturamento. E com isso é possível a gente conseguir PRONAMP, uma liberação de um valor, de um capital de giro, um financiamento a baixos juros e com uma carência aí de 6 meses para começar a pagar, diluído aí em 30 meses, que o governo oferece. Então é uma oportunidade, um capital de giro, um valor que a gente tem à disposição para quem consegue comprovar que tem faturamento. É um exemplo. Para startups ou empresas inovadoras, empresas que querem um investidor também, um investimento, né, na sua causa. Às vezes a gente tem uma ideia e não tem o dinheiro para colocar em prática. Aí entra a importância do pitch. De eu apresentar, de eu ter esse pitch bem estruturadinho para atrair alguém, mostrar para ele a importância dele investir no meu negócio. Qual vai ser o retorno que essa pessoa vai ter, né? E assim a gente consegue aí um investimento. Nós temos hoje eventos grandes a nível mundial, até aqui na própria Ubra, né? Eu já participei de eventos da Internacional Startse, de startups, aonde vêm investidores, né, participar, assistir, e as empresas também são premiadas. A gente tem aí muito conhecido na TV, o Shark Tank. Então é isso, tem que ficar de olho nesses programas. Tu falaste sobre as startups, aí lembrei aqui dos jovens empreendedores. Eles querem começar e não sabem por onde. Essa é a maior dificuldade? Eu acho que querer começar e não saber por onde pode ser, sim, uma dificuldade, Amanda, né? Às vezes a gente vê muita força de vontade, mas para por ali, porque entre a força de vontade e a execução tem um grande passo aí ser dado, né? Então a gente não tem que saber fazer tudo, realmente a gente não vai saber e tá tudo certo. A gente tem que procurar auxílio, apoio e se formalizar. Acho que estamos finalizando aqui o nosso programa. Procurar auxílio e apoio. Em quais entidades, então, que os nossos empreendedores aí que estão nos assistindo podem procurar esse auxílio? Claro, o Sebrae, eu indico, né, para quem quer abrir a sua MEI e tem dúvidas. Eu, na época, lá no ano de 2013, já estava mais de ano trabalhando na informalidade. Daqui a pouco precisa ter nota fiscal. Vamos formalizar, é o momento. Procurei o Sebrae para não fazer nada errado e saí dali com a minha empresa aberta em 9 de maio de 2013. Né? Então, o Sebrae ajuda bastante. A gente tem as associações comerciais também. Busque a associação comercial do seu município, se associe, busque o seu conselho de classe, né? E esses eventos de empreendedorismo. Perfeito, então, Jerusa, foi um imenso prazer te ter novamente na bancada, não nessa, porque já tínhamos nos encontrado em outras. Verdade. E parabéns pelo teu trabalho. Imagina, foi um prazer para mim. Muito obrigada. Muito obrigado também, agradeço a quem nos assistiu até aqui e hoje vou deixar um abraço grande para o pessoal lá da Barra do Ribeiro. Então, pessoal, veio essa homenagem para Barra do Ribeiro, cidade que a gente tanto gosta. E então, pessoal, amanhã vocês já sabem, né? O nosso papo é de saúde. Então, mais um programa inédito feito com muito carinho para vocês. Esperamos a todos.